descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que Deus diz às Escrituras a Elias? Como fala Elias a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas o que Deus diz como resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não se dobraram de joelhos e adoraram a Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De uma outra maneira, a graça não seria graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Agora vamos ao verso 11, que diz: Digo, pois, ventura, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para nos incitar à emulação. E se sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque falo convosco, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei em meu ministério. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Eu quero fazer uma pergunta à igreja do Senhor esta noite. Quem aqui está com o coração cheio da glória do Senhor? Então, no decorrer da mensagem, como diz o Senhor Jesus, a tua boca vai falar daquilo que o teu coração está cheio. Amém? Queridos irmãos, estamos diante da carta de Romanos. A carta é escrita pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária, quando ele estava em Corinto. Ali em meados ao anos de 54 a 57, Paulo escreve essa carta à igreja de Roma. Paulo tinha o intuito de usar a igreja de Roma como uma base e apresentar através de suas cartas a ele e ao seu ministério, para quando voltasse da Espanha, passasse pela igreja de Roma. E Paulo, ele escreve essa carta com esse intuito de se apresentar à igreja de Roma. E nós vemos que, como já sabemos, ouvimos essa semana agora, o livro de Romanos, considerado por teólogos estudiosos, dizem que se tirasse toda a Bíblia, o livro de Romanos era capaz de nos trazer a salvação. Porque o livro de Romanos, ele fala a respeito de pecado, ele fala a respeito de graça, ele fala a respeito de salvação dos gentios e de transformação e esperança da parte do Senhor, tendo ele a sua parte doutrinária e a sua parte prática sobre as nossas vidas. Esse livro, não estamos diante de qualquer livro, de um livro qualquer. Estamos diante de um livro que é capaz de mudar histórias, de transformar vidas e de pegar um homem caído e levantar ele de novo na presença do Senhor. Mas aonde nós estamos vivendo nesse século de hoje, esse livro, o exatamente livro de Romanos, tem sido atingido por Satanás. Porque muitos já têm escrito Bíblias que têm tirado Romanos capítulo 1, do verso 25 em diante, a qual vai se tratar sobre o homossexualismo. Nesses dias atuais, essa carta tão importante, considerada pelos estudiosos que podem salvar nossas vidas, tem sido mexida, tem sido adulterada. Então precisamos extrair dessa carta o melhor para as nossas vidas. Amém? Paulo, ele traz a sua doutrina na palavra do Senhor. Acerca de Romanos aqui, ele vai trazer uma doutrina, a doutrina do Evangelho de Cristo Jesus, à igreja de Roma.
Ele começa a sua carta dizendo aos santos que estão à igreja de Roma. E ali ele começa a explicar do ministério, falando sobre o pecado, falando sobre a rejeição de Deus aos homens, e trazendo também a lei, trazendo a graça. E no capítulo 8 ele já mostra a reconciliação de Deus com o homem. Porque de outra hora, alguns negaram a fé, alguns negaram a Deus. Mas Deus, Ele não é um Deus que abandona o seu povo, é um Deus que traz a reconciliação em Cristo Jesus. Amém? E Paulo, como qualquer outro pregador, na época do ano de 54, teve que enfrentar heresias, teve que enfrentar evangelhos que não era segundo a graça de Cristo, mas segundo o coração do homem e a sua carnalidade. Um desses do aceita que existia na época se chamava gnósticos, ou gnosticismo, que era aqueles conhecidos nos dias de hoje como a hipergraça, que não adianta o que eu fizer, não importa o que eu fizer, se eu sirvo a Deus verdadeiramente ou não, nada vai atrapalhar na minha salvação, porque Jesus morreu na cruz por mim e levou os meus pecados. E na época de Paulo já existia isso. Sabe aquela pessoa que você olha muitas das vezes, que tem uma má conduta, que não vive de acordo com os parâmetros da Bíblia ou da palavra do Senhor, mas ele fala assim: quem justifica a mim é Deus. Deus conhece meu coração, Deus sabe de todas as coisas. Era essa galera que também Paulo tinha que enfrentar naquela época. Eles diziam o seguinte: olha, o que eu fizer não vai interferir na salvação. E Paulo, sabendo dessa doutrina maligna, ele traz a boa e perfeita vontade do Senhor Jesus à igreja de Roma. De sorte que ele escreve até no capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E Paulo, ele enfrenta isso, e os israelitas judaizantes também, que existia na época, que mexiam com tarôs, com adivinhações. Esse era o povo a qual Paulo enfrentava na série. Através de suas cartas, ele trouxe o genuíno evangelho. E agora, entrando finalmente no texto, após essa breve explicação, nós vemos a Bíblia nos dizer, Paulo dizendo: olha, por acaso Deus esqueceu do seu povo? E logo após, ele traz a resposta: de modo nenhum. Porque os israelitas viraram as costas para Deus, mas Deus não virou as costas para os israelitas. Muitas das vezes, pastor Claudinei, nós pensamos em virar as costas para Deus, abandonar tudo, deixar tudo para trás, mas há um Deus que existe, há um Deus que insiste em tua vida, na tua integridade, há um Deus que zela por você. Há um Deus que, por mais que você queira abandonar, Ele vai atrás de você, não porque Ele mendiga por você, não, mas é porque Ele sabe do valor que tem a tua alma, Ele sabe do preço que foi pago por você e por mim. Como diz o próprio apóstolo Paulo: se eu botar a minha cama no mais profundo mar, lá o Senhor vai me achar. Se eu subir ao mais alto céu, lá o Senhor também vai me achar. Não há lugar que um escolhido de Deus possa se esconder. Não há um lugar onde o escolhido de Deus possa tentar fugir, porque uma hora Deus pega nós. E eu quero apresentar a vocês um estudo de John Stott, que vai falar acerca das 4 colunas, baseada nesse texto de Romanos capítulo 11. A primeira coluna que traz nesse texto é a experiência pessoal de Paulo. Qual experiência pessoal de Paulo? Ele diz, depois de ter dito que Deus não abandona o seu povo, ele fala o seguinte: eu sou prova viva disso.
Por quê? Porque sou israelita, vindo da tribo de Benjamim, da descendência de Abraão. Nós vemos Paulo, um israelita, vindo da descendência de Abraão, sendo usado por Cristo Jesus para pregoar o Evangelho de Cristo. Uma hora Israel vira as costas para Deus, mas outra hora Deus edifica aquilo que estava destruído. E assim é nas nossas vidas também. Há momentos em nossas vidas que parece tudo difícil, que parece tudo destruído, mas Deus vem e restaura, porque Deus continua tendo uma aliança com o seu povo. A segunda é a parte teológica, a segunda coluna. Deus disse que teria uma aliança com o povo. E Deus não pode quebrar uma aliança, porque Ele negaria o seu caráter divino se fizesse isso. E um dos atributos de Deus é que Deus tem um caráter imutável. Deus outra hora fez uma aliança com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E essa aliança permanece até os dias de hoje conosco. Terceira prova bíblica, essa é a de Elias. Elias pensava que estava abandonado. Elias, para fugir de Jezabel, entra numa caverna e diz: Senhor, só restou a mim de profeta, e estes procurar a minha alma para me matar. Mas qual foi a resposta de Deus? Você está sozinho? Não! A resposta de Deus para Elias foi o seguinte: olha, eu separei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Glória a Deus, amém. Muitas das vezes também nós pensamos isso: estou só, eu não vou conseguir. Talvez dentro do meu lar esteja sozinho, eu estou para morrer, eu estou cansado, mas Deus está dizendo nessa noite: não pare, porque há um Deus no céu que está com você, há um Deus no céu que está sobre a tua vida, há um Deus no céu que te levantou como profeta sobre essa geração. Há um Deus que não só te chamou, mas te escolheu, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você não é um chamado, você é um escolhido de Deus, meu querido irmão. A quarta, o caráter contemporâneo dos atributos de Deus. Como eu disse, Deus não muda o seu caráter. Talvez o homem possa mudar o seu caráter, mas Deus tem um caráter imutável. O mesmo Deus de ontem será o Deus de hoje e será o Deus de eternamente. O mesmo Deus que realizava milagres, o mesmo Deus que muitas das vezes voltou o seu povo de castigo e lá na frente edificou aquilo que foi destruído, é o mesmo Deus que está sobre as nossas vidas. Que muitas das vezes nós desobedecemos, nós erramos, passamos pela uma aprovação, mas em meio ao deserto Ele continua conosco. O engraçado é que Ele restaura aquilo que foi perdido. Ele constrói aquilo que nós mesmos fizemos o favor de destruir, muitas das vezes, pela nossa desobediência, pelo nosso pecado. Mas há algo que acontece quando o joelho se dobra, quando uma cara se prostra diante do chão, e quando bate dentro de você o verdadeiro arrependimento do Senhor. Deus é capaz de mudar um quadro, mudar uma destruição e transformar em edificação. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Jonas. É um livro que eu gosto. Eu gosto desse nome, eu acho bonito. É bonito, né, pastor? Principalmente quem importa esse nome deve ser uma pessoa muito bonita. Todos nós focamos no grande peixe que engoliu Jonas. Mas você já parou para pensar que aquele povo era o povo que era contra a nação de Jonas? Você já parou para pensar
que era o povo que muitas das vezes matava aqueles profetas, e Deus manda Jonas ir lá. Ele desobedece, todo mundo conhece essa história. E eu noto em Jonas uma característica muito interessante: o sermão mais curto da história, o sermão sem edificação nenhuma, e o sermão que salvou mais gente, o sermão que mais mudou histórias. Jonas entra e diz: arrependei-vos. Não, ele já dá uma sentença. Ele entra na cidade e diz: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Mas nós pregadores achamos muitas das vezes que nós podemos trazer vidas ao altar. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O sermão mais curto, de má vontade, produziu um arrependimento por causa do Espírito Santo. E que foi a atitude daquele povo? Se arrepender, proclamar um jejum, e Deus tirou a maldade que vinha sobre aquele povo. Porque aonde há a presença do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo convence o homem do pecado, querido irmão, há uma transformação, há uma mudança. Nós não podemos, nós não fazemos, tudo é por Ele, para Ele, para Ele sejam todas as coisas. Deus é o Deus que está sobre as nossas vidas e é grandioso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que nós queremos. E aqui, continuando no texto, a palavra vai nos dizer: assim pois agora, verso 5, nesse tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça e já não pelas obras, de outra maneira a graça já não seria graça, porque o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Isso é interessante, querido irmão, porque nós vemos esse texto dizer o seguinte: olha, há um resto, e esse resto se chama remanescentes. A palavra remanescente significa resto, pequena quantidade. Há um povo que sobrou, há um povo que está ali, que sobrou para fazer a vontade de Deus. Essa geração que nós vivemos, nós ouvimos muitas das vezes: nossos jovens são fracos, nossos jovens não conhecem a palavra de Deus, nossos adultos só querem buscar bênção, riquezas, coisas materiais. Nós pensamos muitas das vezes que essa geração está perdida, mas eu quero te dizer uma coisa: ainda há um pequeno grupo que persevera na doutrina do Senhor, ainda há um pequeno grupo que busca fazer a vontade de Cristo nessa terra, ainda há um pequeno povo que não se dobra diante daquilo que o sistema impõe, mas do que a palavra diz sobre a sua vida. Ainda há remanescentes até o dia de hoje. Mas nós que temos que pensar, temos que nos colocar na posição de remanescente, de um escolhido, ou simplesmente ter uma chamada. Nós não fomos simplesmente chamados, fomos escolhidos para uma grande obra. Deus não te chamou para ficar sentado em cadeiras. Deus não te chamou para você simplesmente vir ao culto como se estivesse batendo ponto numa empresa. Não. Deus te chamou para fazer uma grande obra. Deus te chamou para resgatar os perdidos. Deus te chamou para salvar os doentes, os aflitos. Deus te chamou para você ser usado como boca de Deus aqui nessa terra. Nós vemos que aqui na palavra, esses se dobraram diante de Baal. Hoje não está diferente. Muitos ainda têm se dobrado diante de Baal. E como? Quando você busca a tua própria vontade, esquece a vontade de Cristo, você está se dobrando diante de Baal.
Quando você prefere muitas das vezes passar 3, 4, 5 horas na internet, no Instagram, no videogame, e não pega na tua Bíblia o dia todo, você está se dobrando diante de Baal. Eu mandei um vídeo no grupo esses dias, acho que foi ontem, daquela mulher dizendo: olha, o altar deles é a tela, tem prazer, tem satisfação, é melhor do que sangue de cordeiro. É uma realidade que muitas das vezes os prazeres mundanos têm tomado a posição que Cristo quer tomar sobre as nossas vidas, tem tirado aquilo que Cristo designou sobre as nossas vidas. Mas é preciso que nós voltemos à essência da adoração. É preciso que nós voltemos novamente a buscar o Evangelho, a buscar aquilo que é do alto, a buscar aquilo que não é terreno, mas aquilo que é do céu, querido irmão. Colossenses capítulo 3 diz: buscai aquilo que é de cima e não o que é de baixo. No livro de Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, não vice-versa. Até quando vamos buscar a melhor vida na terra e esquecer do céu? Até quando nós vamos buscar um casamento perfeito? Até quando nós vamos buscar uma libertação? Até quando nós vamos ficar buscando aquilo que nosso coração quer e esquecendo da vontade de Deus? Eu falo isso porque um tempo atrás eu estava dessa maneira. O Espírito Santo fez ver o egoísmo que eu estava tendo, de querer mais de mim e menos dele. E uma coisa eu falo para você, como Paulo diz, como experiência pessoal própria: um escolhido de Deus, ele vê que ele não tem lugar aqui na terra. Como diz Hebreus capítulo 11, ele é um forasteiro em terra alheia e desconhecida. Ele está nesse mundo, ele está aqui, mas ele não se encaixa em nenhum lugar. Você já teve essa experiência de falar: eu vou sair, mas você para e fala: para onde eu vou? Você dá um de discípulo de Jesus: para onde eu irei? Não tem mais lugar para mim nesse mundo. Isso é uma forte evidência que você é um remanescente do Senhor. Isso é uma forte evidência que você é um escolhido de Deus. Isso é uma forte evidência que o Espírito Santo insiste por você. Isso é Deus te chamando. Isso é Deus te restaurando. E não é só isso, querido irmão. Outra característica de um remanescente de Deus é que ele é a diferença na terra. Ele é a diferença nas suas palavras, ele é uma diferença na sua conduta, ele é uma diferença em tudo que ele faz, no seu emprego, na sua escola. Ele é uma referência de Cristo aqui na terra. Você quer ver um exemplo? Estava como nos dias de Elias, Nabucodonosor, ele faz um decreto: diante da imagem, a todo toque do pífaro, do tambor, da corneta, terão que se dobrar diante da imagem. Quem não fizer isso será lançado na fornalha de fogo. Havia 3 remanescentes que dizem: não vou me dobrar. Enquanto o povo da época de Elias se dobraram diante de Baal, já lá em Daniel falaram: eu não me dobro diante do sistema. Eu não me dobro diante do que o mundo me oferece. Eu não vou me dobrar. Ainda que eu morra, não me dobrarei, não me prostrarei diante do seu Deus. O resultado todos nós conhecemos. O fogo não pegou. Aqueles homens saíram e foi estabelecido outro decreto: a partir de agora será exaltado o Deus de Israel. Assim é sobre as nossas vidas. Eu percebi isso, que ao invés de se deleitar nos prazeres, se dobrar diante da presença do Senhor, há mais resultados. Por mais que demore, por mais que pareça doloroso, por mais que pareça que a morte vai te tragar,
se dobrar diante de Deus é a melhor escolha. Se dobrar diante dele. E às vezes nós pensamos isso também. Às vezes na nossa pequeneza, na nossa fraqueza, nós pensamos muitas das vezes em dobrar o joelho diante daquilo que o mundo está oferecendo. Mas essa noite Deus está dizendo o seguinte: não se dobre. E o Senhor diz mais: não se dobre, volte ao arauto, volte de novo a pegar a obra do Senhor e a conduzi-la. Quem mandou você largar a rede, como foi louvado aqui? Quem mandou você parar? Volte. Não pare, porque você é escolhido de Deus para mudar essa geração. Não só na Bíblia. Nós conhecemos a Reforma Protestante, ano de 1545, quando todos nós vivíamos em trevas, quando foi chamado o período das trevas. Século XV, a Igreja Católica dominava, eram cheios de dogmas, eram cheios de criações feitas pelos padres, feitos pelo clero romano. Mas Deus levanta um remanescente lá no meio. Ele levanta um homem chamado Martinho Lutero, que ele traz o conhecimento da Bíblia que estava em grego, ele traduz para o alemão, e assim parte um grande avivamento sobre toda a terra. Deus não faz isso somente com os heróis da fé da Bíblia Sagrada, mas Ele também faz após o período bíblico. Deus não só levantou esse, levantou Lutero, levantou John Knox, levantou os irmãos Wesley, levantou Jonathan Edwards, para mudar histórias, para mudar gerações. Billy Graham. As pregações desse homem eram tão intensas, que no livro Pecadores na Mão de um Deus Irado, dizem que as pessoas seguravam nas colunas com medo do juízo final chegar. As pessoas viviam em santidade extrema. E quando isso parou de acontecer, quando o gnosticismo começou a entrar na igreja nos dias atuais, quando o movimento da hipergraça entrou dentro da igreja, a santidade de Deus começou a correr, a sair. Por quê, querido irmão? Porque muitas das vezes nós trazemos para dentro da igreja coisas antibíblicas, coisas ateológicas, mas trazemos movimentos estranhos para dentro da igreja do Senhor. Não falo em movimento pentecostal, mas falo em movimento de palavras persuasivas, que mais estão arrastando multidões para o inferno do que para o céu. Quando alguém vem e fala: olha, você é a menina dos olhos de Deus. Quando alguém chega e fala: você é o centro de Deus, como o Anderson falou aqui esses dias. Papo furado, irmão. Doutrina do diabo, para corromper a tua mente, para te afastar da verdadeira palavra de Deus. Quando vê essas representaçõezinhas que pegam uma moeda de um dinheiro de alto valor e te compara, quando pega um celular de alto valor e te compara, papo do diabo também. Filosofia. Se você pensa que isso tem alguma raiz do Evangelho, você está enganado. Porque o Evangelho não se trata de você, mas se trata de Cristo Jesus. A glória não é para você, mas a glória é de Deus. O Evangelho se trata de quem Deus é e do que Ele faz, e não do que nós somos. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu quero que você saia desse lugar esta noite com isso no coração. A vontade não é sua, o querer não é seu. Você não vai parar, você vai fazer a vontade de Deus sobre essa terra. Eu quero que você traga isso dentro do teu coração a partir de hoje. Senhor, faça a tua vontade. Melhor, vou citar um versículo bíblico: Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
o modelo de oração que foi deixado. Seja feita a vontade de Deus. Que o meu querer, que a minha vontade não prevaleça, mas seja o que Deus quer para a minha vida. Em questão de uma boa área de emprego, ou de uma boa estrutura escolar, estuda e trabalha. Não fica achando que Deus é mordomo para te dar isso. A oportunidade Ele te dá, de você estudar e ir lá e conquistar. Deus se trata de coisas dos céus, não material. Deus trata daqui, do coração, da alma. É isso que Deus vem tratar conosco. O próprio Senhor diz: do que vale o homem ganhar esse mundo inteiro e perder a sua alma? Nada vai valer. Para encerrarmos essa mensagem, eu quero trazer uma palavra de esperança sobre a tua vida. Como Israel virou as costas para Deus, no livro de Jeremias também nós vemos o povo, a nação de Judá e o reino de Israel se dobrarem diante de outros deuses e virarem as costas para Deus. Deus pega esse povo e coloca numa Babilônia, leva cativo por 70 anos a uma Babilônia, e dentro da Babilônia Deus levanta Ezequiel, Deus levanta Daniel, Deus levanta Sadraque, Mesaque, Abidnego, Deus levanta vários outros remanescentes. E o que eu quero dizer com isso hoje? A Babilônia está aqui fora. A Babilônia é o mundo. A Babilônia é o sistema. Você é um remanescente? Você é um escolhido que a partir de hoje vai se levantar para fazer a vontade de Deus lá fora? Não porque você merece, porque a salvação não vem pelas obras, mas sim pela graça. Toda a tua obra é imperfeita, toda a minha obra é imperfeita, mas uma forte característica de quem é um remanescente, de quem é um escolhido: ele faz a vontade do Senhor. Ele vai fazer a obra de Deus. Ele vai pensar primeiro no reino, primeiro no céu. É isso que é um servo. E às vezes é preciso que Deus nos amasse, que Deus nos quebre, para nós entendermos isso. É preciso que Deus às vezes ofusque nossa mente, faça você experimentar algo que não é para você quebrar sua cara e entender que Ele é tudo e nós somos nada. Se coloca de pé essa noite. Eu quero falar com você. Cadê o ministério de louvor? Venha louvar em nome de Jesus. Eu quero falar para você essa noite, aí mesmo no seu lugar, ou se você quiser vir à frente, você que sabe. Mas traga no seu coração todas as vezes que você foi egoísta consigo mesmo, todas as vezes que você foi egoísta com Deus, todas as vezes que você pensou em fazer a tua própria vontade e esqueceu da dele. Traga dentro de si essa noite todas as vezes que você preferiu fazer aquilo que é do teu agrado e esqueceu de fazer aquilo que é do agrado de Deus. Essa noite é uma noite de reconciliação entre o povo de Deus e Ele. É você e Deus essa noite. Traga sobre o teu coração isso e comece a orar no teu lugar. Vamos orar essa noite e pedir para Deus, para que nós venhamos ficar mais próximo dEle essa noite. Vamos orar a Deus essa noite, querido irmão. Traga sobre a tua mente essa noite. Leve o teu pensamento a Deus, eleve os teus pensamentos ao Senhor. Eu te peço que por uns 5 minutos você esqueça de tudo e se ligue somente ao alto do trono da graça. Porque a ordenança de Deus essa noite é que você não pare. A ordenança de Deus essa noite é que você volte de novo ao Evangelho de Cristo. Você que antes orava muito e de repente parou, a ordenança de Deus essa noite é: volte a orar, volte a buscar. Você que antes fazia obra e parou, a ordenança de Deus é:
volte a fazer essa obra. Querido Deus, essa noite, meu Pai, está aqui o teu povo diante da tua presença. Ó Deus, eu não peço um coração quebrantado essa noite, mas eu peço o mais duro coração essa noite, que ele seja esmagado pela tua glória, que ele seja quebrantado, Senhor, ó Deus, em tua presença. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que isso não seja somente palavras vazias, mas que haja, meu Pai, a partir de hoje, uma transformação, uma renovação do Evangelho. Ó Deus, restaura, meu Pai, a aliança conosco esse dia de hoje. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha, querido ó Deus, entrar, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, trazendo, meu Deus, novamente aquele espírito de adoração, aquele espírito de busca, aquele espírito, meu Deus, que nos deixa firmes e constantes diante da tua obra, diante da tua presença. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor venha restaurar sobre nós, meu Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas nessa noite. Adore a Deus essa noite. Faça dessa canção uma oração a Deus.